Na aula de hoje você vai aprender sobre o reino protista. O reino protista, ele é um reino bem diferenciado. O que acontece? Os indivíduos que pertencem a este reino possuem características próprias deles que acabam não sendo características de outros reinos. E acabaram que, por conta dessas características únicas, classificando esses indivíduos no mesmo reino, que é o reino protista, certo? A gente costuma dizer assim, né, com uma brincadeira, que era o que sobrou, digamos assim, foi colocado aqui dentro desse reino. Porque você vai ver que ele pode ser classificado tanto como animais, tanto quanto vegetais. Então, mas mesmo assim eles não são animais e vegetais. E daí acabaram, né, entrando entre aí os reinos e foi criado o reino protista. Bom, os indivíduos desse reino são todos eucariontes, o que isso significa que eles possuem um núcleo que guarda lá o material genético. Além disso, eles podem tanto ser unicelulares, que a maioria é, e esses unicelulares podem formar colônias, então eles podem se unir e formar uma estrutura maior, ou eles podem ser pluricelulares, então a gente vai ter os dois, tanto uni quanto pluri. Eles podem ser indivíduos autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, nesse caso, através da fotossíntese, então, alguns indivíduos, né, são capazes de fazer fotossíntese, porém, a maioria é heterótrofo, ou seja, precisa se alimentar da matéria orgânica já pronta, ou seja, se alimentar de outros seres vivos. Isso pode acontecer por fagocitose, ou por roubar o nutriente de algum indivíduo, enfim, tem diversas maneiras disso acontecer. Eles vão viver em ambientes aquáticos, então a grande maioria é aquática, porém a gente também tem indivíduos terrestres. Esses indivíduos terrestres, eles estão em ambientes terrestres úmidos. Então eles precisam, né, geralmente desta umidade para principalmente conseguir se locomover. E a gente vai ter também indivíduos que são parasitas. Eles vivem em simbiose com outros indivíduos e eles acabam parasitando esses indivíduos. O que é parasitar? É roubar alguma coisa. Geralmente, ele vai roubar o nutriente ou a energia de uma outra célula. Pode ser de um outro indivíduo unicelular também, como de um indivíduo pluricelular como nós. Então, tem muitos indivíduos desse reino que são parasitas humanos, ou seja, eles causam algum tipo de doença no ser humano. Além disso, né, vão causar doenças em outros seres vivos também, inclusive animais domésticos. Então, ele é um grupo que ele tem que ser bem estudado para que a gente consiga compreender como é, né, a fisiologia desses animais, ou melhor, deste grupo, né, para a gente conseguir compreender a forma de evitar com que eles nos tragam doença. Quem são eles, afinal de contas? São os protozoários, que a gente vai ter uma classificação também deles, que a gente vai ver em uma outra aula. E a gente tem as algas, que também tem uma classificação só para elas. Então, a gente vai ter, né, bastante informação tanto quanto para protozoários, que são aqueles que nos causam doenças, né? Causam as protozooses. E a gente vai ter as algas, que também tem uma importância econômica e ambiental bem importante. E daí, ambos, a gente vai ter aí a aula única e exclusivamente deles, pela tamanha importância deles, né? Como é a reprodução, então? Como a gente tem indivíduo tanto uni quanto pluricelular, a gente vai ter os dois tipos de reprodução. A gente pode ter reprodução sexuada, com a união de gametas, geralmente em indivíduos pluricelulares, e a gente vai ter o mais comum, que é a reprodução assexuada, que daí, né, geralmente, os indivíduos que têm uma única célula, os unicelulares, acabam fazendo a bipartição, que é dividir o seu corpinho no meio e gerar outros dois indivíduos idênticos, né? Mas no reino em si, a gente vai ter essas duas características. O que acontece? Os protozoários, eles têm características semelhantes à dos animais, como, por exemplo, ser heterotrófico, ou seja, né, precisar ir se alimentar da matéria orgânica já pronta. E as algas, elas têm características das plantas, que é o caso de ser autótrofas. Porém, as algas têm várias outras características que não são iguais às plantas. Por exemplo, a grande maioria das algas é unicelular, diferentemente das plantas, que todas elas são pluricelulares. Os protozoários também são unicelulares, então acaba, né, que eles têm algumas características em comuns, apesar, né, de terem aí alimentação bem diferente,
mas por terem essas características mais próximas uns dos outros, eles acabaram sendo incorporados ao reino dos protistas. Acaba, né, que o reino protista vem do nome protozoário, mas as algas também estão ali juntinhas com os protozoários no reino protista. Tem muito mais coisa para a gente conhecer sobre esse reino, principalmente falar sobre os protozoários e as suas doenças e sobre a alga e a sua importância. E a gente se encontra, então, nessas outras aulas. Um grande beijo e a gente se encontra lá. Tchau!